Programa livre para todos os públicos. Caminhar pela cidade, jogar bola com as crianças, bater aquele papo na praça. Ficou muito claro durante a pandemia que o convívio social é muito importante para a nossa saúde mental e física. Hoje, vamos falar sobre a importância das praças, do lazer e do esporte para as nossas cidades. O programa Urbanidade está no ar. Para repensar as cidades, precisamos refletir sobre o lazer e a prática de esportes em espaços públicos. Durante o período de isolamento social, a gente sentiu aquela saudade de caminhar por aí ou simplesmente descansar no banco de uma praça. E no episódio de hoje, Marina Hatz bate um papo sobre esse tema com a arquiteta Laura Rios. Tá imperdível, viu, gente? É com você, Marina. É isso aí, Ayane, e hoje, mais uma vez, aqui no Urbanidade, a gente conversa com a Laura Rios, arquiteta, urbanista, idealizadora do projeto Estar Urbano, que a gente conheceu em outro programa, né, falando sobre os parklets, só que dessa vez a gente vai falar sobre as praças, lazer, esporte. Fala pra gente sobre a importância de a gente ter praça na cidade. Então, a praça ela é importante para a qualidade de vida das pessoas na cidade, tanto que ela é um dos indicativos, inclusive, da OMS, né? O número de praças por habitantes e o número de espaços verdes, ele é contabilizado também para garantir essa qualidade de vida, porque ele impacta tanto no ambiente, né, no meio ambiente, como ele impacta também nas atividades sociais, que são as áreas de interação, né? Como também ela é importante para nossas práticas cidadãs. Porque é no espaço coletivo que a gente entende essa regra também, né, de agir coletivamente e cuidar do espaço coletivamente. Fala pra gente como é que as praças também podem ajudar a incentivar a prática de esportes. Então, a praça, como ela é um espaço coletivo, né, em que todo mundo tem acesso, é interessante também porque isso você democratiza mais o acesso ao esporte. Quando você tem uma infraestrutura mínima na praça, você está democratizando o acesso ao esporte, que ela é fundamental. E ela também tem uma função de dar e receber. A praça é bom ter a prática de esportes porque ela atrai também esse público que dá vivacidade, que dá movimento, que traz segurança. Ela é mais uma atividade diante da diversidade que uma praça pode oferecer. E a troca disso é que o espaço físico dela, se ela tiver um bom amparo físico, como uma pista de caminhada, ou aqueles conjuntos de máquinas de ginástica que agora a gente está vendo muito nas pracinhas, né, com parcerias até com empresas privadas, elas são super benéficas, porque aí a gente consegue inclusive garantir essa diversidade de uso das praças. A prática de capoeira, que já é uma coisa que já nasceu um pouco na rua, né? A prática do skate com as pistas de skate. Então, na verdade, a gente cria ali grupos também de socialização de todas as idades, de todas as classes, no espaço coletivo. Então ele tem esse papel que não é só a saúde física, mas é a saúde mental também, porque ela cria conexões. Fala pra gente sobre a questão da conexão das praças com os índices de criminalidade, né? Elas colaboram para reduzir? Sim, colabora. E é uma relação mais direta que a gente imagina. Uma das questões para garantir a segurança pública na rua é ter pessoas. Quando você tem mais pessoas no espaço público, mais seguro ele é, porque o contato físico entre as pessoas e o contato, inclusive, visual, ela garante uma segurança, até a sensação de segurança. E isso é tão efetivo que, por exemplo, algum dos programas do Estado, que é o Ceará Pacífico, ele também proporciona em melhorar o número de praças, ele abre uma política intersetorial em relação a isso, porque isso também é uma forma de combater o crime na rua, né? Então, há também alguns indícios, por exemplo, dos bairros que têm mais praças, que têm mais pessoas na rua, eles são mais seguros do que os bairros que não têm. Aí eu acho que nessa ideia de a praça ser mais convidativa, tem a questão da iluminação, né? De repente, quanto mais ela traz as pessoas, fala dos desafios, né? Além de estar falando dessa questão da redução de criminalidade, quais os desafios para manter uma praça?
A praça, diante de qualquer gestão pública do mundo inteiro, não estou falando só de Fortaleza nem nível Brasil, mas no mundo inteiro, uma das coisas mais difíceis dos municípios é a manutenção dos espaços. Esse custo, né, da manutenção, ele é alto e quase ninguém consegue cobrir, digamos assim, manter da forma que deveria. Uma saída que funciona muito é realmente quando você transforma isso numa PPP, como o projeto de adoção de praças. Porque aí você consegue que a prefeitura ou o estado, ele fornece a infraestrutura, ele cede o espaço, ele dá aquele básico, mas a manutenção dela tem que ser pensada no planejamento mais estratégico para a gente não cair em que muitas vezes cai, às vezes você tem um espaço, um equipamento entregue muito bem equipado, assim, né, uma praça bem equipada, e rapidamente ela começa a se deteriorar. Por que isso acontece? Porque essa manutenção ela tem que ser gerida de uma maneira coletiva. É muito interessante, por exemplo, associações de bairros que conseguem adotar uma praça dessa, como funcionou lá no Papicu, por exemplo, que é um ótimo modelo, porque a infraestrutura a prefeitura dá, mas essa manutenção e as atividades, quando ela é adotada pelos moradores locais, ela consegue se manter numa constância e qualidade. E aí isso você dá longevidade à praça. Então, assim, a praça por si só, o espaço físico, ela não é o suficiente. Ela tem que existir, né? O Estado ele tem que garantir a quantidade mínima que a gente deveria ter para ter uma qualidade urbana, porém a manutenção e a qualidade dela está muito mais associado ao tipo de pessoas que vão frequentar, a como ela é vista pela sociedade, a como ela é cuidada pela comunidade local, qualidade do equipamento, do banco, da iluminação, ela é necessária, mas ela não é bastante, né? O mais importante mesmo, que dá, digamos, a cereja do bolo, é como as pessoas cuidam da praça, se apropriam da praça, frequentam a praça, e é isso aí que a gente consegue realmente a mudança de qualidade que a gente espera. Foi ótimo tu ter falado sobre essa questão da adoção de praças, porque a gente já falou sobre esse tema aqui e eu te convido para assistir a matéria sobre esse tema com a gente. Os parques urbanos podem ser uma solução perfeita para dar aquela desacelerada no dia a dia. As comunidades próximas à Floresta do Curió, em Fortaleza, têm cada vez mais utilizado o espaço para a prática de esportes, lazer ou para simplesmente estarem conectadas com a natureza. Isaura, ter um reduto ecológico dentro do centro urbano acaba sendo assim um respiro para a comunidade, um alívio para todos? Com certeza, assim. Um espaço como esse, eu acho que quando a gente entra aqui dentro, a gente já sente que a sensação térmica se modifica, né? A presença das árvores, esse contato com a natureza, com a fauna, com a flora, isso tudo já traz esse respiro, já traz essa calmaria. Então eu acho que a gente que vive nesses centros urbanos que são agitados, que são característicos, né, por ter essa agitação diária, quando a gente entra aqui, a gente se acalma, a gente começa a perceber o tempo de outra forma. Os parques urbanos são verdadeiros redutos ecológicos, possuem sua fauna, sua flora e permitem essa conexão com a população. Como é que você percebe essa relação da comunidade com esse espaço? Já que tem pessoas que inclusive vêm aqui todo final de semana, várias vezes por semana. Eu acho que a comunidade, ela tem um sentimento de pertencimento desse espaço, né? Esse espaço, ele é deles, né? Muito mais do que nosso que cuida, né? Que administra. Eles são os atores, os principais atores daqui. Então eu acho que por conta disso a comunidade preserva, ela frequenta, ela está aqui diariamente. A unidade abre 6 horas, né? A floresta, e 6 horas já tem gente caminhando, tem caminhantes que fazem essa trilha diariamente como atividade física, então eles realmente ocupam esse espaço, cuidam do espaço e tem esse local como um carinho enorme, assim, acho que como uma segunda casa até. Esse espaço ele tem um diferencial, esse parque, né? Ele protege a Mata Atlântica, a gente sente até um clima assim diferente, né? Você pode escorrer pra gente nesse sentido também? O que tem de diferente? Aqui a gente tem uma mata de tabuleiro, né? É a vegetação desse local, onde a gente também tem espécies da Mata Atlântica, né? A gente encontra árvores que são dessa vegetação e aí a gente consegue realmente perceber que essa sensação térmica, esse equilíbrio ecológico acontece dentro desse espaço, né?
Essas árvores daqui, elas são responsáveis por dar um resfriamento na cidade, de Fortaleza também, assim como o Cocó e outras unidades de conservação que a gente tem, né, outros parques que a gente tem dentro da cidade. A Valéria Rocha, ela mora super pertinho daqui desse parque e todo domingo vem com as crianças, né? Elas já ficam ansiosas. Sempre quando é possível a gente está aqui. E aí como é que funciona? Já tem uma programação, vocês fazem piquenique, elas vêm brincar, como é que... Geralmente, assim, o tempo é dividido, né? Eu fico um pouquinho na zumba, aí depois a gente desce aqui pro parquinho. Elas brincam muito, muito mesmo. E que importância você acha que tem espaços como esse para vocês, por exemplo, que moram aqui pertinho? Tem gente que não tem essa oportunidade, anda muito, né? É muito longe e para vocês é bem pertinho. Que importância você acha que espaços como esse tem na sua vida, das suas filhas? É muito importante. Eu acho que, assim, todo adulto que tem uma criança em casa deveria tirar um tempinho e trazer a criança para cá. Ter esse contato com a natureza, as crianças brincar bastante. Tudo que elas vão aprender aqui vão passar para as outras crianças. O Leandro Chaves, ele é arte educador e ele ministra aula de dança aqui no parque, né? Para você é mais fácil dar aula de dança com essa conexão com a natureza? Então, Ayane, eu acredito que seja sim mais fácil, porque afinal de contas o que somos nós, senão a natureza, né? Somos fruto da criação do encantado, do criador, né, digamos. E acredito que fazer uma atividade como a dança, que libera endorfina, que estimula o bem-estar, a saúde, o estado de alegria, afinal de contas o que é dançar se não estar cheio de alegria, né? Quando a gente dança. E em conexão com a natureza, eu acredito que fui muito melhor. Você sente essa energia diferente, essa felicidade? Eu particularmente sinto. Gosto muito de estar em contato com a natureza. Aqui, poder ministrar essas aulas aqui no parque me possibilita encontros incríveis com pessoas maravilhosas. E eu acredito que desfrutar desse lugar mesmo, assim, dessa área, respirar esse ar, faz diferença. É o desestresse, é o respiro, né? Eu acredito que venha a ser aquela respiração que transcende só encher o pulmão de ar e soltar. Eu acredito que a alma respira, sim, em contato com a natureza. A relação população, né? Natureza e o meio urbano, esses três, assim, esse trio, ele pode viver em harmonia, ele pode conviver em harmonia? Sim, eu acredito que sim, é por isso que a gente tenta fazer essa gestão socioambiental, né? Que são as pessoas e o ambiente, né? A natureza tentando viver em comum acordo, né? Se respeitando, preservando. É isso que é a educação ambiental que a gente faz todo dia, através das conversas, das campanhas, das atividades, né? Como o Projeto Vivo Parque que está tendo hoje aqui. Nessas atividades de lazer ao ar livre, de contato com a natureza, onde as pessoas possam vir para esse espaço e aproveitar ele como um todo, e às vezes até ressignificar. Urbanidade faz uma pausa, mas é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta para continuar o debate sobre a importância do lazer e dos esportes nos espaços públicos da cidade. A gente já está conversando com a arquiteta Laura Rios. Bora continuar esse papo? Laura, vamos falar sobre áreas verdes. Qual a importância delas para a urbanização? E você acha que falta ainda mais árvores na nossa cidade? Sim, a importância delas é uma importância sentida. Eu acho que todo mundo sente que quanto mais árvores e espaço verde a gente tem na cidade, mais confortável ela fica, mais saudável ela fica. A árvore ela tem um efeito de criar microclimas, né? Então a gente consegue segurar as temperaturas altas na cidade, consegue segurar o frio extremo também, né?
ela traz a biodiversidade com pássaros, com insetos, abelhas, ela tem uma função para a vida, né? A árvore é essencial para a vida, não só para a cidade, mas para a vida em si. A gente tem alguns indicadores, né, que fala da cobertura vegetal nas cidades, que também está dentro da OMS, que é o indicativo de qualidade das cidades. Em Fortaleza, a gente está isso com defasado, mas como quase todo o Brasil, são poucas cidades ainda que conseguiram atingir. E a gente consegue atingir basicamente com árvores. Não é só as árvores, mas é também a cobertura vegetal, tá? E vai de arbustos, a gramados e áreas permeáveis. Porém, as árvores, elas são mais relevantes ainda, porque as árvores é que trazem a sombra, é que trazem o microclima, né? Então, a arborização, essas políticas de arborização, elas são bem essenciais para a gente garantir essa qualidade, né? Lembrando que para a gente receber o número de árvores necessário, a gente também precisa de algumas adequações na cidade. Por exemplo, todo mundo quer árvore na calçada, mas as calçadas às vezes não cabem, né? A maioria das calçadas de Fortaleza, por exemplo, tem ali 1,5 metro no máximo, que aí você põe uma árvore, vai mexer no fio, aí não dá para botar parada de ônibus, aí não passa uma pessoa porque a raiz cresce. Então a gente também tem um desafio muito grande na cidade, que é o desafio da estrutura física que já existe. Que a gente não está preparado para ter grandes calçadas largas e ter arborizações. Então a melhor saída é criar cada vez mais praças, para a gente criar esses respiros na cidade para poder arborizar mais, né? Então é muito importante esse papel também da política pública de trabalhar, de buscar cada vez mais, na medida que a cidade cresce, multiplicar o número de praças e, consequentemente, cada vez mais arborizadas. E já que a gente está falando de áreas verdes, a Ayane, que você conheceu, que fez a matéria com você sobre os parklets, ela também fez uma matéria sobre parques urbanos, que a gente assiste agora. A transformação de um terreno abandonado e poluído em espaço de conscientização socioambiental. Foi assim que nasceu a Praça dos Ipês, localizada no bairro Cidade dos Funcionários, a partir da iniciativa da própria comunidade. Durante cerca de 40 anos, esse espaço que eu estou aqui com a dona Miriam era um lixão, né? E desde 2018 virou praça, foi revitalizado, foi um espaço revitalizado. Conta essa história, Miriam, pra gente. Pois é, bom dia, Marina. Realmente, durante 40 anos, essa área era uma área inóspita, cheia de lixo, de animais peçonhentos, né? E um belo dia, quando a gente percebeu que o lixo estava sendo invadido na pista, então nós, a escola e a comunidade, nós nos mobilizamos no sentido de colocar no planejamento pedagógico da escola uma aula de campo para as crianças do 4º e 5º ano. Tiveram aula aqui e como resultado, como tarefa de casa, foi uma produção textual. Então, do que elas viram aqui, né, com observações pertinentes para a adoção da área. Então, quando fizemos a adoção, que a gente iniciou o processo de limpeza, então a comunidade ficou, poxa, o que é isso? O que é que vai ser aqui, né? E daí a gente foi chamando as pessoas. Os carroceiros, eles depositavam lixo, mais lixo e mais lixo. E como a gente adotou a área, então eu fiquei de plantão aqui, aguardando esses carroceiros. Quando eles chegavam, eu digo, olha, agora não pode mais pôr lixo aqui, porque agora é um espaço de convivência, de lazer. E para culminar essa relação, então a gente ofereceu uma ceia pascal para eles. Então os carroceiros vieram, a gente fez distribuição de cestas básicas para eles, tomaram café da manhã e nunca mais se colocou lixo aqui na rua. Dona Abigail, conta a tua história com esse espaço, como foi que a senhora decidiu cuidar disso aqui? Eu decidi porque eu tinha aqui meu comércio, só que o meu comércio passei 25 anos, a idade foi chegando e eu peguei, aluguei, não tinha mais o que fazer. Então hoje eu moro no bairro de Fátima,
e todo dia vem pra cá. Pra mim é um divertimento, é como se fosse um filme que eu vou assistir. Uma terapia. Uma terapia. Adoro, mas tudo aqui que tem é reciclado. Eu peço para pessoas, se não me dá eu compro. E é assim, eu gasto meu dinheiro com gosto, porque as pessoas elogiam. E o que é que inspira a senhora para trazer tanta cor para esse espaço? Porque, por exemplo, eu passo nas outras avenidas, eu vejo tudo sujo, tudo lixo. Eu disse, não, em frente ao meu comércio eu não quero isso. Essas plantas todas foi eu que plantei, essas grandes também. Eu plantei essas plantas grandes em 1987, no ano que eu cheguei. E essas pequenas vivo renovando, vivo plantando. Então eu não vejo nos outros, eu quero mostrar para outras pessoas fazer, como já vieram pessoas aqui me perguntar como foi que eu consegui. Eu digo que eles estão fazendo do mesmo jeito no São Cristóvão, na Dedé Brasil, ali perto, na Parangaba também já fizeram lá, que vieram aqui me perguntar. Já veio pessoas do Rio perguntar como é que fez aqui para mim. E é assim, para mim é um prazer. Qual suporte a senhora tem para manter isso aqui? O suporte que eu tenho é porque eu sou de Marinha, ganho meu dinheiro e eu gasto um pouco aqui, mas com prazer. Para mim não é gasto. Qual o impacto desse espaço aqui no bairro? Olha, eu acho que foi um impacto assim altamente positivo. Inclusive, não tinha calçada. A calçada foi colocada agora junto com os equipamentos da academia. Então, hoje as pessoas estão fazendo caminhada, né? Inclusive eu. É um impacto assim muito significativo de transformação dessa área de lazer. Como a senhora se sente em realizar esse trabalho? Ou você já usou o verbo certo, eu me sinto realizada. Realizada. Foi um sonho que se transformou em realidade, né? Então a gente está sempre pensando, o que é que a gente pode fazer mais? O que é que a gente pode fazer mais? Que tipo de ação? E assim está sendo feito diariamente. Então, o que a senhora falaria para as pessoas, para estimular outras pessoas a tomarem a mesma iniciativa? Pois é, já teve alguns vizinhos de outras áreas que vieram aqui conhecer porque tomaram conhecimento na igreja, né, numa reunião social, de que existia essa praça. Então várias pessoas já me procuraram para saber qual o caminho que eu tinha percorrido para poder chegar no nível em que nós chegamos, né? Então já tem realmente pessoas pensando em realizar algo parecido. Inclusive é motivo de muita satisfação para nós, porque a Regional 6 e a Selma sempre está indicando a Praça dos Ipês para que sejam feitas essas reportagens, né? Essas notícias em relação ao urbanismo, né? E a gente fica muito feliz, porque a Praça dos Ipês está sendo considerada destaque. Conta pra gente qual sentimento desperta em você quando você caminha por Fortaleza. Eu sou suspeita. Porque assim, eu cresci, a minha geração, né, digamos, eu nasci em 80. E eu nasci num bairro que era da Parquelândia, em Monte Castelo. No bairro onde eu nasci, a minha brincadeira era brincadeira de rua. Naquela época ainda era possível eu sair de casa e chegava de noite, passava o dia batendo perna na rua, ia na casa da avó, ia na casa do primo, ia na casa, né, tinha aquele circuito. Então a minha relação com a rua, minha relação com a calçada é de total domínio e apropriação e de uma extensão da casa. Até hoje, né, eu gosto de caminhar a pé, inclusive larguei de ter carro já faz alguns anos e caminho mais a pé do que antes, ou de bicicleta, ou enfim, né, para ter realmente essa prática constante. E para mim também ela é fundamental para o meu trabalho, porque como hoje eu sou arquiteta urbanística, eu não sei se eu sou por essa referência da infância ou se isso influenciou inclusive nas minhas escolhas como profissão, mas eu tenho certeza que quanto mais eu ando na rua, quanto mais eu observo como as pessoas estão na rua e estão se sentindo, mais isso me alimenta de informações e inspirações para pensar nos projetos urbanos. O Parkway nasceu disso.
O Parklets, por exemplo, foi um link que a gente fez com um movimento que era lá nos Estados Unidos, em São Francisco, que é outra cultura. Mas quando eu vi aquilo, que as pessoas estavam botando a cadeira em vaga de estacionamento, eu pensei, mas aqui a gente bota na calçada, ó, né? Que é muito clássico de ver faz tempo, né? Aquelas senhorinhas no final da tarde que bota, nesse horário agora que a gente está, né? Bota a cadeira na calçada da rua e vai conversar da vida alheia. Então isso é um hábito nosso, né? Então a gente traz uma inovação urbana, mas diante de um hábito que a gente já tem. A gente não está inventando a roda, a gente está trazendo um nome estrangeiro para fazer o que a gente sempre fez, né? Eu posso dizer que a minha relação é uma relação quase de militância por viver na rua e ter esse direito de estar todo mundo na rua de uma forma saudável, sem medo e com confiança no outro. Basicamente isso. Que ótimo. E urbanidade? O que significa para você urbanidade? Então, urbanidade é a cultura do urbano, né? Ao pé da letra, urbanidade significa isso. É a cultura de viver no meio urbano. E o que é mais bonito é que a urbanidade, ela é customizada de acordo com cada cidade. Cada cidade tem a sua forma de conviver na rua, porque a gente tem hábitos diferentes, e a gente vive num país que é extremamente diverso culturalmente, e isso nos traz uma riqueza de possibilidades muito grande. Então, por exemplo, se hoje eu olho a urbanidade do Brasil, eu posso dizer que dava para a gente fazer assim, um livro de 500 páginas só contando do que é essa nossa cultura urbana. Porque aqui a gente tem churrasquinho, aqui a gente tem jogos na rua, aqui a gente Acabou de falar de uma, né, da conversa na calçada. E da cadeira na calçada. Então a gente tem peculiaridades que nem outro lugar do mundo tem, como aqui, né? E eu acho que isso a gente deveria valorizar cada vez mais. A gente deveria resgatar isso cada vez mais como uma cultura nossa, que inclusive é muito simpático, até para quem vem de fora. Essa simpatia que a gente guarda, essa recepção que a gente guarda, né? Essa é a nossa urbanidade, digamos, tupi, né? Da forma de viver a cidade. Tá ótimo. Obrigada, viu, por dividir teu conhecimento com a gente. Gratidão. E está na hora de deixar a praça e ir para casa. O programa Urbanidade de hoje está chegando ao fim, mas no próximo episódio nós vamos conversar sobre o crescimento rápido das cidades e as suas consequências. Um assunto que merece a nossa reflexão. Nosso encontro é aqui na TV Diário e eu te espero. Até lá!